Olá, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade e essa é a continuação da nossa primeira aula sobre a clínica do suicídio. Na verdade, como é que a gente maneja a questão clínica quando acontecer casos de ideações suicidas, quando as pessoas estão pensando em suicidar. Lembrando que essa aula não é para questões tipo, essa pessoa está precisando, coisa e tal. Isso aqui é uma questão de aula para ensinar um manejo clínico. Claro, se não for o teu caso, sugiro buscar ajuda, buscar terapia, qualquer coisa assim para poder ajudar. Então, mas o intuito dessa aula é o manejo clínico. E aí a continuação da aula que a gente teve assim, relembrando, né, que a disciplina era dividida em 6 aulas, e sendo que cada aula é dividida em 5 temas, mais uma questão prática. Então, na aula passada a gente viu a aula, o tema 1 e o tema 2. E lembrando para poder, assim, fixar bem, essas aulas, na verdade, é mais os meus estudos da faculdade. Depois eu acabo revendo os vídeos, enfim, para poder eu recapitular e poder aprender. Minha ideia é ser um futuro psicanalista. Então, seja bem-vindo aí e vamos continuar. Então, já vou começar com o tema 3, não perder muito tempo. Questões estruturais. Como é que a gente vê essa questão? E aqui que o texto nos traz. E lembrando, mais um parênteses, né, que os textos, as leituras da faculdade é da Uninter, faculdade de psicanálise que eu estou fazendo, estou cursando. Aí, o que diz aqui? O suicídio é a questão que mais problematiza a vida. Então, claro, porque envolve a questão da vida. Questões objetivas e subjetivas estão implicadas no comportamento suicida e são indissociáveis, pois toda forma de dor afeta o psiquismo. Porque, na verdade, quando está falando questões objetivas e subjetivas, é o quê? Objetivas, questões que estão acontecendo de fato com a pessoa, externamente ou internamente, assim, palpável, objetivo, por exemplo, bullying ou relações tóxicas, enfim. E a subjetiva é aquilo que está dentro do ser, coisas que nem ele sabe o que está acontecendo. Então, e aqui está dizendo o texto, o que está nos trazendo? Que os dois andam juntos. Então isso é muito importante ter em mente. O motivo que leva uma pessoa ao suicídio nunca é único, mas sim multideterminado. Então quer dizer que tem várias questões aí. Alguns profissionais concentram-se mais no manejo de questões objetivas, como assistentes sociais e advogados, enquanto médicos lidam com fatores físicos e orgânicos, que também são concretos e observáveis. Aquilo que eu falei, o objetivo, tudo que é físico, tudo que está acontecendo de fato. Psicólogos trabalham na mediação entre o mundo interno e o mundo externo, favorecendo o domínio de funções mentais adaptativas. Já os psicanalistas, que é o meu caso, futuro, analisam a psicodinâmica do psiquismo para identificar o que mantém o sofrimento, se há um padrão de conduta determinado pelo inconsciente, que leva a pessoa a se expor repetidamente a situações de sofrimento, como se posicionam diante das demandas sociais, das exigências dos ideais e o sentimento de culpa que resulta de sua alienação a esses ideais, sua constante insuficiência frente a eles. A culpa é íntima do suicídio. Claro, na verdade, o que está dizendo? Como a gente trabalha com o inconsciente, é tudo que está na mente que nem o paciente tem noção do que possa estar acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. E aqui fala no texto que leva a pessoa a se expor repetidamente a situações de sofrimento. Quer dizer, como aquela questão psíquica está ali interno, então a pessoa acaba fazendo repetições de sofrimento. Às vezes acaba tendo as mesmas relações ou os mesmos atos, tem o mesmo sofrimento. Às vezes situações diferentes, mas acaba sendo a mesma coisa. Porque no fundo, em termos de psiquismo, é a mesma coisa. Só está levando em situações diferentes. E aqui fala como se posiciona diante das demandas sociais, das exigências dos ideais. Tipo, a sociedade, ou enfim, o grande outro,
nos cobram muita coisa. Tu tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que estar dentro dos padrões, tu tem que estar correto, tem que estar sempre seguindo uma linha. Então, e aí a questão é, como é que tu te depara com essas demandas? Como é que tu te posiciona diante dessas demandas? Das exigências dos ideais, como aqui está falando. E o sentimento de culpa que resulta em sua alienação a esses ideais. Tipo, a pessoa acaba se sentindo culpada porque não se sente pertencente, ou não tem capacidade, ou se sente incapaz de atender às demandas, né, do ideal, digamos assim, né? Então, por isso que fala que a culpa é íntima do suicídio. Então, o suicídio vem sempre junto com a culpa. Então, aqui, traduzindo o manejo clínico, a gente, profissional, no caso, nós profissionais, ou eu, futuro profissional, tem que ser até a questão da culpa, que isso pode levar a ter ideações suicidas. E quando eu falo ideações suicidas, é pensamentos de morte. E aí, o que fala aqui no texto? Teorias sobre o estresse sugerem que há duas maneiras de enfrentar os perigos da vida. Ou luta ou fuga. Tu vai lutar ou tu vai fugir. Considerando que muitas vezes é preciso fugir para não morrer, isso a própria história nos fala, o equilíbrio pulsional se apresenta como um desafio a ser explorado ao longo dos conteúdos. Né? Porque quando se fala em pulsional, de pulsão, seriam os desejos. Né? Então, muitas vezes a gente vai estar com desejo de luta e fuga ao mesmo tempo. E aí, como é que fica o equilíbrio? Então, quando está bem psicamente, tu consegue manejar essas duas coisas. O problema é quando não há esse equilíbrio. E aí, olha o que o Freud nos traz. Freud concebe o aparelho psíquico como patológico em sua origem. Ou seja, sugere que o sofrimento psíquico é herdado, uma condição do sujeito. Então o Freud já sugere que isso aí já é bem herdado da pessoa. Aí ele tem um trecho do que ele fala: se por outro lado o excesso de patos, enquanto angústia fundamental, causa dor, por outro lado cria subjetividade. Porque claro, no momento que está criando dor, está criando uma questão interna do sujeito. Nesse sentido, para a psicanálise, o sofrimento diz respeito ao que o paciente sente, para além dos seus diferentes significados. Então, muita questão do sofrimento também, a angústia. E as mesmas condições objetivas incidem de maneira diferente nas pessoas. Porque nem sempre o que acontece para uma pessoa, aquela mesma situação, não significa que a outra vai se portar da mesma maneira. E aí está explicando aqui que isso ocorre devido à constituição psíquica de cada um. Claro, cada um tem seu psiquismo, tem seu individual. E aí cada indivíduo se constitui psicamente à sua maneira e é a partir desse ponto que se posiciona no laço social. As teorias psicanalíticas foram desenvolvidas a partir da escuta clínica, razão pela qual costumamos dizer que a clínica é soberana teoria. Porque por mais que eu estude, porque lembro que o tripé psicanalítico, para ser psicanalista, tem que ter o conceito forte, tem que passar por análise e ter uma supervisão. Então tem que estudar bastante. Mas ao mesmo tempo, sempre a clínica vai ser soberana. O que vale é o que o paciente te traz, porque é o inconsciente dele. Então por isso que a clínica é soberana a teoria. Então foi através da análise de muitos casos clínicos, foi aí que Freud desenvolveu as teorias, que Freud e os psicanalistas pós-freudianos definiram 3 grandes estruturas clínicas: a neurose, a perversão e a psicose. Atualmente discute-se se o autismo poderia ser considerado uma 4ª estrutura clínica. E a questão do que na clínica contemporânea é chamada de psicose ordinária. Contudo, por enquanto, vamos seguir com as 3 estruturas clássicas. Então vamos ver qual é a diferença de cada uma. Isso é muito importante na clínica. Quando chegar um paciente, ter uma ideia do que pode estar, qual é a estrutura que pode estar por trás daquele sujeito. E aí vamos ver a neurose. Os sofrimentos neuróticos decorrem precisamente do reconhecimento de que a ilusão infantil de perfeição não se sustenta. Diante da castração, eles recalcam e reprimem o mal-estar gerado pela percepção da falta. Claro que a questão, quando fala diante da castração, é quando a menina, no caso, a menina, a criança, né, a mulher, ela
percebe que não tem um pênis, então ela se sente castrada, como se alguém tirasse o pênis dela. Então é nesse sentido que Freud trouxe a questão da teoria da castração. E aí a questão, o que acontece? Acaba se frustrando, talvez aceitando, porque daí ela reconhece que a mãe também não tem. Então, de certa forma, ela perdeu, mas ela continua ali. Então ela acaba digamos, se conformando com a perda. E aí, para compensar isso, por isso que tem a questão a questão da maternidade, que é onde a mãe substitui o objeto ausente, que é o pênis, com o filho, né? Claro que questões assim, isso é questão da teoria de freudiana, né? Isso é a castração. Já do menino, ao contrário, ele sabe que tem, mas que se ele não andar na linha, digamos assim, ele pode perder. Então, porque ele sabe que a mãe em algum momento perdeu. Por alguma questão ela perdeu. Então o menino tem esse medo, né? E aí, diante disso tudo, tanto da menina como do menino, o que eles fazem? Eles recalcam e reprimem o mal-estar. Tipo, jogam lá para o inconsciente. Eles recalcam então, a questão do mal-estar, gerado pela percepção da falta, né? Buscando objetos parciais de satisfação ao longo da vida para encobrir essa ausência. Aí, então se acaba buscando substitutos. Exemplos incluem tirar nota 10 na escola, ser mais popular, alcançar liderança, pertencer a grupos sociais, ter longos cabelos como símbolo de poder, buscar velocidade e conquistar medalhas no esporte. Esses comportamentos realizam, em parte, a compensação pelo que foi reprimido devido à castração. Mesmo com a consciência de sua condição de seres faltantes e incompletos, e sabendo de seus limites e fragilidades, os neuróticos não elaboram isso completamente. Aí vem a questão que a formação da estrutura neurótica, porque todos passamos por isso. A diferença é como se forma a estrutura, né? E aí pode-se ir para vários caminhos. Então, por isso, experimento instabilidades com picos de felicidade, tristeza e ansiedade, isso os neuróticos. Característica dos sofrimentos humanos comuns, que não são transtornos mentais, mas sim uma condição humana. Os sintomas são satisfações substitutivas e sofridas, resultantes de um compromisso entre o desejo e a repressão. Então acaba sendo uma coisa mais sofrida, não é uma coisa natural, uma coisa é tu buscar satisfação, que por exemplo, nem Freud diz, todos nós passamos pela castração, né? O problema, a questão é como tu lida com isso, né? E aí vem a questão do neurótico, que ele não sabe lidar e ele usa substitutos, fica sempre buscando a questão entre o desejo e a repressão. Já na perversão, os perversos não conseguem olhar diretamente para os limites impostos pela castração e não se organizam em torno dos mecanismos de defesa neuróticos, como a sublimação, tipo, tu ir bem em algum lugar, né? E dos sintomas que são mais característicos das neuroses. Embora consigam reprimir em parte, é como se ainda acreditasse na possibilidade de uma saída. Então, na verdade, o neurótico, ele reprime, ele se angustia em função dessa questão da castração. Já o perverso, não. E aí eles até reprimem em parte, como aqui está dizendo, né? Só que eles têm uma esperança ainda, que a coisa vai dar certo, né? E aí, o que diz aqui o texto? Pois a lógica que organiza seu funcionamento psíquico é a lógica do seu gozo. Então, para os perversos, a castração não é tão impositiva quanto é para os neuróticos. Eles colocam um véu sobre a falta. Então, eles fingem que não vê, digamos assim, mascarando-a de alguma forma para manter a ilusão da plenitude. Então, no perverso, o equivalente ao sintoma do neurótico é o feitiço. O neurótico tem todas aquelas questões que eu trouxe no texto anterior. O fetiche é da parte dos perversos. É semelhante a olhar para o sol. Sabemos que ele está lá, mas não conseguimos fixar os olhos diretamente nele, necessitando de um anteparo, como óculos escuros ou algo que faça sombra. Porque olhar diretamente para o sol é insuportável. Então, no fundo, eles sabem que também tem a mesma questão, só que eles fazem vista grossa. Essa questão, né? Então, acredito que podem manejar a situação para alimentar a ilusão do narcisismo primário. Enquanto essa psicodinâmica funciona, eles permanecem bem.
No entanto, quando ela falha, o perverso se desorganiza. Então quando tá tendo os fetiches, tá de boa. Né? O problema é quando não tem. E é aí que dá o BO. E aí vem a terceira estrutura, que é a psicose. Então, nessa estrutura, o sujeito não conta com a mediação simbólica, ou seja, não está amparado pela linguagem como neurótico. Porque, na verdade, o que acontece? Todos nós, praticamente, a gente aprende a simbolizar, ou a gente simboliza as coisas, a gente dá nome às coisas. Quando fala em simbolizar, é dar nome. E o psicótico, ele não consegue simbolizar. Não consegue dar nome. Tanto é que aquela coisa como é que poderia dizer? Me fugiu um nome. Que nem dá palavras que, situações, me fugiu o nome. Tá, quando vier, eu trago aqui. Mas a questão da simbologia, tá? O psicótico ele não tem isso. Então toda a sua construção subjetiva se dá no campo do imaginário, do especular. E nesse sentido, sua identidade se constrói a partir de uma colagem com o outro. Então, quando algo surge em sua vida que faz essa colagem desmoronar, o sujeito se torna extremamente vulnerável diante de um mundo externo não simbolizado. Né? E não tem a simbologia, não tem nome para as coisas. O que pode levar vozes de depreciação a induzi-lo ao comportamento suicida. Na verdade, pode começar a ouvir vozes mandando ele talvez se matar. O delírio e as alucinações representam o retorno no real do que não foi simbolizado, que é o recalque. Então, esses são equivalentes aos sintomas neuróticos e aos fetiches perversos. Então, o psicótico ele não consegue simbolizar. Leva tudo ao pé da letra. Né? A gente pode dizer assim que, por exemplo, vamos supor que se viu uma mulher que é linda como uma flor. Né? Claro que a gente sabe que a mulher não é uma flor real, mas é uma simbologia. Já para o psicótico, se falar isso, ele vai entender que está entendendo que a mulher é uma flor mesmo. Então é essa questão, essa diferença do psicótico para o não psicótico. E aí, continuando aqui, como se pode perceber, não há uma estrutura que não enfrente conflitos. Então todos os três têm seus conflitos, apesar de serem de maneiras diferentes. Nem o sol, nem a castração e nem a morte podem ser encarados de frente. Claro, o sol está falando do perverso, castração do neurótico e a morte do psicótico. Precisamos de mecanismos de defesa que amenizem a frustração. Isso nos ajuda a compreender o motivo de Freud ter dito que somos seres pulsionais, seres que desejam, né, quando fala em pulsionais, e que a pulsão de vida nos impele ao crescimento, ao desenvolvimento e à integração, ao desejo de viver. Desde o nascimento, todos nós estamos tentando viver, driblando os perigos impostos pela vida, que a morte parece estar sempre na nossa porta, cada um à sua maneira. Ao psicanalista cabe a análise e a interpretação da psicodinâmica de cada paciente, relacionando o sofrimento à sua estrutura subjetiva. Assim, buscamos junto ao paciente caracterizar qual é o tipo de jogo, se é neurótico, perverso ou psicótico, que cada um utiliza para enfrentar os perigos da vida. A clínica do suicídio terá suas especificidades dependendo da estrutura clínica ao redor da qual o sujeito se constituiu. Então é em cima da estrutura que a gente vai saber como manejar a clínica com o paciente. Então esse é o X da questão. E aí vamos entrar no tema 4, que é morrer ou viver. O que é pior? Então precisamos diferenciar morte e suicídio. A morte imposta ao sujeito é distinta da morte escolhida por ele. Pode parecer meio óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Nos tópicos anteriores, discutimos a morte em geral, que é frequentemente temida e indesejada. Já o suicídio envolve a escolha da morte. Então, conforme Godin, argumenta que, do ponto de vista da psicanálise, o suicídio representa uma morte escolhida, uma tentativa de escapar da dor de existir. Então, quando a morte indesejada ocorre, o sujeito enfrenta a finitude, que impõe limites ao gozo da vida. Por outro lado, quando a morte é escolhida, a angústia está mais relacionada à vida do que à própria morte. O sujeito teme continuar vivo. Então essa é a diferença, porque o que está dizendo o texto? Quando a morte acontece,
por acontecer na sua normalidade, né? Como é que diz aqui, ó? Quando a morte indesejada ocorre, tipo, a pessoa não espera e acaba acontecendo, a gente enfrenta a finitude, que põe limites ao gozo da vida. Tipo, é um corte. E simplesmente termina. Só que quando a questão do suicídio é que o sujeito teme continuar vivo. Então, para ele, o problema é estar vivo. O problema é viver e não morrer. Então, no livro A Morte Pode Esperar, Soraya Carvalho defende a ideia de que o suicídio é uma manifestação humana, uma forma de lidar com o sofrimento e uma opção quando a vida parece insuportável. E aí o que ela diz no trecho dela? O homem suporta a vida pela possibilidade de matar-se. Então por isso que ele suporta. A morte é o que torna a vida possível. Né? A vida é real e a morte simbólica. Claro, porque ninguém vivencia a morte. Então o que nos resta? Simbolizar a morte. Porque ninguém vive a morte. Pode, claro, que existem casos da pessoa que teve tipo pós-morte, e aí depois volta, enfim, mas daí isso é uma outra discussão, né? Não vou entrar em méritos aqui espirituais, religiosos, enfim, né, da questão do pós-morte, mas no normal, ou pelo menos assim na questão científica, é que ninguém vivencia a morte. Então, quando tu vivencia algo, tu consegue simbolizar, tu consegue dar nome real à questão, tu vivencia. A morte não. Então o que resta? Simbolizar a morte. Então por isso que a morte é simbólica. E se o real é impossível, viver é o exercício da impossibilidade. E o suicídio é uma escolha capaz de dar um significado à vida. É onde tu não consegue simbolizar, tu não consegue dar significado à vida. Então o que tu faz? Acaba vindo o suicídio. Né? E quando ela chega ao limite da impossibilidade. Então a escolha da morte pode comunicar distanciamento, rompimento ou impossibilidade de manter-se na vida e na relação com o outro. E aqui está em letra maiúscula o outro, que é o grande outro. Que aí pode ser a sociedade, as regras da sociedade, enfim. Inserindo-se no laço social. Há uma comunicação de aniquilamento e abandono, resultando em sujeitos mergulhados em angústia que às vezes se arrasta pela vida. Aí é o medo de viver. Algumas pessoas perguntam se é possível que alguém blefe, ou seja, comunique ideação suicida. Lembrando que ideação suicida é quando a pessoa está com ideias de suicidar, mas não ocorreu o fato, apenas para chamar a atenção, sem realmente querer morrer. A escuta clínica pode responder essa questão, mas para um psicanalista o que importa é que a pessoa escolheu se comunicar dessa forma. Por que ela optou por ameaçar o suicídio? Porque na psicanálise a gente vai muito pela linguagem do paciente. Então a gente leva em conta tudo o que o paciente fala. Essa é a ideia do psicanalista. O ser psicanalista, tu vai em conta tudo. Nada diz à toa. Nada é o acaso. Tem uma motivação, nem que seja interna, psicamente, mas tem uma motivação. Até o fato de o paciente chegar atrasado e começar a justificar talvez o atraso ou alguma coisa, aquilo ali no fundo tem um significado. Ele poderia só dizer que chegou atrasado e pronto. Ou nem falar nada, chegou atrasado e saiu o baile. Mas se ele fez questão de falar, algum motivo tem. E é a mesma coisa aqui. Então na psicanálise, a gente tem que se ater na questão da fala do paciente. Então vem a questão aqui, ó, por que ela optou por ameaçar o suicídio? Será que não encontrou acolhimento ao se comunicar de outra maneira? Então a sensação de não ter valor social, de não estar inserido em um grupo que ofereça o conforto do pertencimento, pode fazer a vida parecer sem sentido. Não é responsável difundir a ideia de que as pessoas que expressam ideação suicida estão apenas buscando atenção. Que muitos dizem, só quer chamar atenção. Por isso pode aumentar a negligência psicossocial. No entanto, comunicar ideação suicida pode ser uma última tentativa de pedir ajuda para aqueles que ainda acreditam na vida, ou por meio de agredir uma rede de apoio que não está funcionando adequadamente. Então pode ser um grito, na verdade é um grito. E aí o psicanalista tem que saber, não digo saber ler, mas tem que levar em consideração. Aí por isso o suicídio problematiza a vida. O que pode ser pior do que a morte? A família é um fator de proteção para a saúde mental ou um fator de risco? E
o trabalho dignifica ou humilha o ser humano? Quais são as experiências significativas na vida? São boas ou ruins? Não podemos saber isso até que o próprio sujeito seja ouvido. Então é isso que está batendo bem a questão da psicanálise. Tem que ouvir, independente se é ou não é, o que está... Tem que ouvir, tenha uma motivação. Esse é o X da questão. Né? E abordar essas questões de uma perspectiva racional e objetiva, fazendo acariações, chamando a família para esclarecer ou pedindo comprovações dos fatos narrados, é completamente irrelevante. Então, na escuta clínica baseada na psicopatologia psicanalítica, é possível analisar o sofrimento por meio da linguagem. Isso falando em termos de psicanálise. A maneira como a pessoa fala revela sua estrutura subjetiva. Então, o sofrimento pode ser apresentado como uma reação a algo que aconteceu. E neste caso, pode ser uma manifestação de um psiquismo saudável que não se sente merecedor daquela experiência. Já por outro lado, pode indicar um funcionamento psíquico melancólico, onde em casos mais graves há uma identificação com o objeto perdido, fazendo com que o sujeito se arraste pela vida, sentindo sua energia escoar como se fosse por um ralo constantemente aberto, em alguns casos mergulhando em alucinações típicas da psicose. Porque ter sintomas psicóticos não significa que a pessoa seja psicótica, né? Lembrando isso. Quando a ideia de suicídio surge como uma reação a algo ruim que aconteceu, podemos observar que a relação com os outros é muito forte, a ponto de a pessoa considerar o suicídio como um meio de atingir o outro e causar remorso. Isso ocorre porque a pessoa está com raiva e deseja se vingar de alguma maneira, pensando nas piores coisas. Já na melancolia, as relações são frágeis e nem sempre é uma condição precipitante. Geralmente as condições são históricas e multicausais, envolvendo algum transtorno mental previamente diagnosticado pelo psiquiatra. A experiência na melancolia é como uma hemorragia do eu, um esvaziamento que parece escoar por um ralo. Tipo, o eu está se esvaindo. Tu já nem sabe mais quem tu é. Essa é a realidade. Tu não sabe mais. Então essa é a questão. E aí o que nos cabe é ouvir qual é o sentido da vida para o outro, explorando o imaginário da morte. O exercício que precisamos desenvolver como analistas em formação é a habilidade de ouvir o outro. Então, como Gondim diz, orienta que não é necessário que haja um analista para que se opere uma escuta singular, que tome a fala do sujeito como verdadeira. O que é necessário é condição de escuta sem uma postura moral, sem um ideal de cura como ideal de bem para o sujeito. Significa que podemos desenvolver intencionalmente essa habilidade de escuta em diversas situações sociais e profissionais. Então está dizendo que não precisa ser analista. Mas agora nós, como analistas, tem sim que saber ter escuta. Desde que seja uma intenção genuína do psicanalista e não apenas o cumprimento de um protocolo para fins profissionais. Né? A gente tem que realmente querer escutar o paciente. Não pode só, não, sou analista, eu tenho que escutar e pronto. Não. Tem que realmente querer. E aí, quando a escuta ocorre em um setting psicanalítico, além do acolhimento, há um compromisso com o processo, que inclui acordos sobre a frequência e a regularidade das sessões. Mesmo em intervenções pontuais, em oportunidades de ouvir um colega, podemos contribuir para que a ideia de morte seja simbolizada pela linguagem. E a ideia é simbolizar a morte. Diferentemente da clínica médica, que se baseia em um saber sobre o outro e em orientações de conduta, a clínica psicanalítica não se limita a aplicar um tratamento, mas sim a produzir um tratamento. Nesse sentido, a psicanálise contrasta com a psiquiatria, isso mostrando as diferenças entre um e o outro, que aplica o saber médico sobre a doença do sujeito e prescreve um remédio para buscar a cura. Já a psicanálise se trata do sujeito que adoece em sua experiência de sofrimento, independentemente de a dor ser física ou emocional, ou de sua origem ser social, econômica ou cultural, pois tudo isso faz parte da experiência de existir, independente da sua condição de vida. Então Gondim aponta que a psicanálise não é uma prática de convencimento sobre o que é melhor para o sujeito, visando uma adaptação à norma. Isso transformaria a psicanálise em uma prática de exercício de poder, porque a psicanálise tu não tem que dar sugestões, a gente tem que ouvir, fazer o próprio paciente se encontrar no caminho, ele se dá conta de si. E aí Lacan afirma: é importante deixar a esse outro, grande outro, seu modo de gozo.
eis o que só poderia fazer não impondo o nosso, não considerando como um subdesenvolvido. E às vezes os pacientes podem irritar o analista a se manterem em um looping de queixas, sendo refratários às intervenções, racionalizando ou projetando seus conflitos, tipo, sempre se queixando, nunca tá bom, eles nunca, não, parece que não desenvolve, e oferecendo explicações racionais sem se implicarem pessoalmente. Essa reação contratransferencial pode estar relacionada com o desejo do analista, caso o analista se irritar com o paciente, indicando que ele tomou para si o desejo de cura quando não deveria. Lembrando, que o analista não cura, ele analisa as pessoas. Ele quer que a pessoa melhor, saber o que a pessoa está entendendo, a pessoa... Para aí. Voltando. Na verdade, o papel do analista é analisar a pessoa, mas que a pessoa saiba o que está dentro do psiquismo dela. Ela se dê conta das coisas. Então essa é a questão do papel do psicanalista. Não é curar a pessoa, mas é fazer a pessoa se dar conta das questões dela. Ela reconhecer. Né? Então, quando o analista entra num set com desejo de curar, aí, claro, como não vai acontecendo, porque o sujeito, a questão não é a cura, aí há a contratransferência, aí o analista fica com raiva do paciente. Então, por isso a psicanálise postula que o desejo do analista não deve ser o de fazer o bem para o outro, nem de sentir-se um bom analista. Pacientes com ideação suicida podem levar o analista a refletir sobre sua postura ética. Não se trata de querer fazer o bem, mas de bendizer o sintoma, ou seja, utilizar a ideação de morte para problematizar a vida, levando o paciente a falar mais sobre isso. Este processo de falar sobre a experiência de vida e a imaginação que cerca a morte pode surgir uma nova saída, mais criativa do que a morte. No entanto, sempre será uma aposta. É possível que alguém decida morrer mesmo em tratamento com especialistas. Não é uma garantia. Então o desejo do analista deve ser o de que haja análise. O desejo de curar e salvar o paciente da morte é um erro técnico. Se o paciente escolher ou não a vida, pode ser uma consequência, mas não deve ser um objetivo do tratamento psicanalítico, porque ainda a escolha é do paciente. Então isso é um ponto muito importante para mim, futuro psicanalista, quando tiver um manejo nesse sentido. E aí vamos para o comportamento suicida, nosso último tema da aula. Então, quando se fala em suicídio, está se referindo tanto a um ato quanto a uma forma de morrer. No entanto, este ato faz parte de um comportamento que nem sempre culmina em suicídio. Por isso é fundamental diferenciar suicídio de comportamento suicida. Então isso é importante eu saber. Então o suicídio é uma das principais causas de morte em todo o mundo, figurando entre as 10 principais causas de morte na maioria dos países. Quando analisada exclusivamente a faixa etária dos jovens, o suicídio é a 4ª causa da morte. Olha que loucura isso. Especialmente nos países envolvidos. Estudos científicos de meta-análise que investigam taxas de transtornos mentais entre indivíduos que morreram por suicídio sugerem que até 90% desses indivíduos tinham um histórico de transtornos mentais. Então 90%, então a cada 10, 9 tinham transtornos mentais. Claro, transtorno às vezes pode ser toque, pode ser neurose, angústia, ansiedade, depressão e assim vai. Entre esses os transtornos do humor, particularmente o transtorno depressivo maior, são as condições mais comuns. Então o suicídio é o desfecho de um ato deliberado de tirar a própria vida, deliberado, decidiu. Para que se possa afirmar que a pessoa morreu por suicídio, é indispensável constatar a intenção de morrer. Então suicídio é morte intencional, então tem que saber que teve uma intenção de morte. Se não tiver essa intenção, é difícil afirmar. Já o comportamento suicida pode levar a uma tentativa de suicídio, tipo, ele tem um comportamento, mas não significa que vai sacramentar. Mas envolve um contínuo processo, comportamento suicida. Ó. Aí vem pensamentos e ideias de morte, ideação suicida, pensar no suicídio como uma possibilidade para si mesmo. Então, os pensamentos é uma forma de comportamento. Elaboração de um plano também é considerado um comportamento. Definir quando, como e onde, qual método utilizar. Busca de meios, quando a pessoa está pesquisando, por exemplo. Providenciar as condições necessárias para viabilizar o plano. E
Tentativa de suicídio é a ação que pode ser fatal ou não. Ele tentou, pode ser que aconteça ou não. Então esses são os comportamentos suicida. Também é importante diferenciar autolesão e tentativa de suicídio, porque tem gente que se machuca não significa que quer se matar, pois as intenções por trás desses comportamentos são distintas. Na autolesão, como cortar a própria pele, por exemplo, não há intenção de morrer. Pesquisas identificam diversas intenções que podem levar uma pessoa a provocar autolesão, incluindo a utilização desses mecanismos como uma forma de autorregulação. É um sintoma. Embora não saudável, a autolesão pode ajudar a pessoa a localizar uma dor que antes era percebida, como angústia difusa e sem nome. Ao se cortar, a dor torna-se localizada e mais objetivo, tipo ele desvia o foco, visível no corpo, desviando o foco do elemento subjetivo e inscrevendo na carne o que não tinha palavras para ser nomeado. Então é como se estivesse simbolizando o problema. A dor passa a ter um nome, é um corte, causa dor ao corpo, é uma maneira de senti-lo, ativando um corpo que antes estava anestesiado e tornando-o percebido como algo vivo. A autolesão é um importante fator de risco para o suicídio. Quer dizer, pode ser que leve também, mas não dá para dizer que é, pois rompe barreiras no corpo biológico e no corpo biográfico, aumenta a tolerância à dor e dessensibiliza o medo. Quando a pessoa expressa a intenção de morrer, a situação é classificada como tentativa de suicídio. Aí vem a intenção. Então, autolesão sem intenção de morrer e tentativa de suicídio com intenção de morrer. Então, isso é importante ter essa distinção entre as duas questões. Analisar a linguagem é fundamental para a psicanálise. Podemos refletir sobre algumas formas comuns de se referir ao suicídio, o que elas podem subliminarmente conter. Cometer o suicídio. O verbo cometer é associado a algo heróico, ativo e positivo. Cometer um ato de grandeza. Então a gente tem que cuidar dessas formas. Então não é que ele cometeu suicídio, ele se suicidou. Teve sucesso na tentativa. Há uma ironia na ideia de que há sucesso em obter a morte como resultado. Muitos falam, teve sucesso na tentativa. Tentativa mal sucedida, então remete ao fracasso. A pessoa pode concluir que não é bem sucedida nem em algo tão extremo quanto o suicídio, que é pior ainda. Então observamos como essas expressões atribuem um fator positivo ao desfecho morte e um sentimento de fracasso ao sobrevivente. Então podemos promover uma abordagem mais sensível e adequada adotando expressões como morreu por suicídio, ponto. Em vez de afirmar que a pessoa tem tendência suicida. É preferível dizer que ela apresenta comportamento suicida. Então dizer que tem tendência, então ela tem apresenta comportamento suicida. Outra expressão que não está mais em uso é a automutilação. Atualmente o fenômeno é nomeado como autolesão sem intenção suicida, ou ASES. Então, para ficar bem clara essa distinção dessas questões. E aí, na prática, o que nos traz aqui para a gente finalizar a aula? O comportamento autolesivo e o comportamento suicida são frequentemente observados em escolas e universidades, especialmente entre adolescentes e adultos jovens. Quando ocorre uma morte por suicídio, a mídia geralmente destaca uma causa específica, por exemplo, aluno que sofria bullying e tentou suicídio. Situações como esta tendem a apontar uma única causa para o suicídio, como no exemplo dado, o bullying. No entanto, ao analisar mais a fundo, é possível identificar que o bullying é apenas a ponta do iceberg. Outras questões podem estar envolvidas, como por exemplo, um adolescente com altas habilidades cognitivas, que constantemente recebia as melhores notas em uma escola particular onde era bolsista. O conteúdo do bullying destacava sua condição de ser pobre, negro e gay. Apesar de estudar em uma escola particular, sua família mantinha poucos recursos financeiros. Quando o aluno se queixava, era encaminhado para o setor de apoio psicológico. Então tinha outras questões por trás. E o encaminhamento do aluno para receber apoio psicoterapêutico transmite a mensagem implícita de que ele é quem precisa de ajuda para resistir e superar seus problemas, sugerindo que ele não está conseguindo lidar com a situação. Uma situação semelhante ocorre quando um trabalhador está submetido a condições adversas de trabalho, como horas extras constantes, metas inalcançáveis, constrangimento, ambiente competitivo, falta de treinamento para novas tecnologias e medo do desemprego. Esse trabalhador permanece em uma situação constante de estresse mal gerenciado. Mas é que ele já tem uma condição psíquica melancólica, marcada por uma extrema exigência de alcançar um ideal de eu cada vez mais distante. Tipo, ele projeta um eu ideal,
só que parece que nunca vai atingir e parece estar até se distanciando. E isso vai angustiando mais ainda. Né? Que é intensificada por conselhos do mercado de trabalho como só os melhores vencerão e trabalhe enquanto eles dormem. Quando o trabalhador se sente exausto e pede ajuda, é encaminhado para tratamento e a empresa se orgulha de oferecer um plano de saúde para essas situações. É importante notar que nos casos fictícios apresentados não há manifestação de que os outros fatores podem estar implicados no comportamento suicida. O foco está apenas no sujeito que não deu conta. O mais grave é quando o sujeito percebe que ninguém está relacionado com seu sofrimento e não há recursos de apoio além de seu próprio psiquismo. O psicanalista poderia questionar: é você que não suporta ou é insuportável? Abrindo a possibilidade para ampliar a questão, saindo do mundo interno do sujeito e colocando em relação ao contexto, fazendo ele sair da caixa. E não se pode afirmar que um adolescente escolheu morrer apenas porque sofria bullying, pois não há uma causa única. Então a gente não pode ser muito simplistas. Não deve, inclusive. O bullying não foi o único fator de risco. Ele estava acompanhado de não pertencimento a um grupo social, ambiente competitivo e um contexto que criminaliza a identidade sexual, localizando a necessidade de tratamento em quem sofre a violência social. E aí, para concluir aqui, o método psicanalítico orienta que o analista deve ampliar e abrir brechas do discurso, em vez de oferecer conselhos e explicações. Seria um erro técnico afirmar, mas a situação realmente é insuportável. Né? Quem garante? Na verdade, o paciente pode achar que está sendo insuportável, e não é. Mas tem que levar ele a refletir sobre isso. E aí o correto é abrir uma questão para que o próprio paciente possa se manifestar como: é você que não suporta ou é insuportável? E aí fica o X da questão. Então, finalizei aqui a primeira aula da clínica do suicídio, né? E aí te espero na próxima, na aula 2. Então, até mais.